Evangelho de João, no capítulo 2, a partir do verso 1, um texto bastante conhecido de todos nós, quando Jesus transforma a água em vinho, numa festa de casamento, onde ele foi convidado, juntamente com os seus discípulos. E ali é onde registra o primeiro milagre de Jesus, ou se você preferir chamar, o primeiro sinal de Jesus, manifestando a sua glória, o seu poder e a sua deidade. Vamos ler o texto. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, aos serviçais, aos servos que estavam ali: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhe disse: agora tire um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Verso 11. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Senhor, muito obrigado pela tua palavra nesta noite, que o Senhor traz para cada um de nós. Fala aos nossos corações, nós te pedimos, no nome precioso de Jesus. Amém. A glória de Jesus manifestada num casamento. É interessante o texto e é interessante o contexto, porque quando a gente pensa em Jesus, você não pensa Jesus numa festa. Você pensa Jesus pregando, né? Você pensa Jesus jejuando, você pensa em Jesus orando, você pensa em Jesus ensinando, você pensa em Jesus admoestando, você pensa em Jesus com a corda na mão expulsando os cambistas do templo, mas você não pensa em Jesus numa festa, se alegrando, conversando, brincando. Mas Jesus fazia isso. Jesus participava de festas, Jesus participava das alegrias, do convívio social, como todos nós participamos. Jesus se alegrava nas festas, e isso é muito significativo, porque uma vez que Jesus é convidado para uma festa, Jesus, ainda mais uma festa de casamento, Jesus está dizendo o seguinte: eu aprovo esse casamento aqui, porque fui eu que instituí o casamento. É Jesus que institui o casamento. É claro que o Deus homem estaria numa festa de casamento e se alegrando com os noivos ali, com aquela festa, com aquele momento. Então, quando nós pensamos em Jesus num casamento, numa festa de casamento, Jesus é alguém que gosta de interagir com as pessoas. Ele quer interagir conosco, e principalmente quando ele é convidado para participar de uma celebração de casamento. Mas é interessante também nós olharmos para este contexto em que Jesus está aqui numa festa de casamento, porque tira de nós uma ideia de que participar de uma igreja é algo chato.
participar da igreja é tedioso. Participar da igreja, eu tenho que levantar 8 horas da manhã para estar às 9 na igreja. Antigamente passava o Ayrton Senna, agora nem o Ayrton Senna não tem, né? Mas participar de igreja, levantar, o trabalho a semana inteira. Como é que a gente que é crente explica? É loucura. Eu concordo com você. Mas o evangelho é loucura. Viver o padrão de Jesus é loucura, mas é prazeroso. E a gente tem, sim, a verdadeira alegria. A gente tem satisfação em poder estar na presença de Deus, porque Deus é um Deus que gosta de ver a mim e ver a você abençoado. Deus gosta de ver você feliz. Deus gosta de ver você alegre, claro, com as coisas corretas, com as coisas certas. Deus se alegra. O Senhor vai dizer em Jeremias, sou eu que sei o pensamento que tenho a vosso respeito. Não que você tem de mim, mas eu. E o pensamento que eu tenho ao seu respeito é que você tem uma vida próspera, abençoada e feliz. É isso que a Bíblia diz. Por isso que é normal, pode sim achar normal e pode tirar essa impressão errada que Jesus não gostava de uma festa, de se alegrar, de brincar com os seus discípulos, porque ele tratava os seus discípulos como seus irmãos e os seus amigos. E é interessante isso, eu acho que se Jesus fosse no futebol sexta-feira, Edinaldo, ele ia dar boas gargalhadas. Ele vai, né? Mas eu acho que ele dá boa gargalhada. E Jesus, eu acho que conversa com Deus e fala assim, olha só esses meninos, judiando da bola, né? Judiando da coitada da bola. Mas Jesus se alegra, ele se alegra com a nossa alegria, ele se alegra quando a família, principalmente a família no lar, está alegre, está feliz, e é claro que ele vai se alegrar com uma festa de casamento. Por quê? Porque foi ele que instituiu. O casamento é uma instituição sagrada, colocada por Deus. Ela é importantíssima para a base da sociedade. Casamento entre um homem e uma mulher. Tem que repetir essas coisas. Casamento entre um homem e uma mulher. E o casamento entre um homem e uma mulher, ele pode ser abençoado aqui na Igreja Batista, ele pode ser abençoado na Assembleia, ele pode ser abençoado na Igreja Católica, ele pode ser abençoado no Espiritismo, não importa. Casamento é de Deus, ele não é de placa de religião. É Deus que instituiu o casamento. Sempre quando um homem e uma mulher decidirem por o casamento, eles serão abençoados por Deus. Por isso que essa ideia, não casar, sabe o que ela é? Ela é anticristã. Ela é diabólica. Ela é demoníaca. Porque está fora da vontade de Deus. Quando o homem não quer um compromisso com a mulher, sabe o que ele faz? Junta. Se não der errado, se não der certo, a gente larga. Isso é satânico. Isso não é de Deus, não é vontade de Deus. A vontade de Deus é que possamos nos comprometer no nosso casamento como Jesus se compromete com a igreja e a igreja se compromete com Jesus. Por isso que Jesus está aqui, está aceitando, está abençoando este casamento, porque ele entende, compreende que digno de honra entre todos seja o matrimônio. Casar é importante. Agora, ter Jesus no casamento é sublime, é maravilhoso. E o que nós aprendemos aqui são alguns pontos relevantes no texto que nós lemos, que eu gostaria de compartilhar com você. O primeiro está no verso 1 e 2, que diz, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali, e Jesus também foi convidado, com seus discípulos, para o casamento. Que bênção! Quem é casado aqui? Levanta a mão. Bênção. Ó, é bom demais, porque tem muita gente casada, tá vendo? Casa lá em cima, tem gente casada lá? Aí, ó, bênção. Na internet também tem? Ah, o pessoal levantou a mão na internet também.
É bênção. Casamento é bênção. Agora, é muito mais abençoado quando Jesus faz parte do seu casamento. É muito mais abençoado. A melhor decisão que esses noivos tiveram foi trazer Jesus para o seu casamento, porque Jesus transforma, Jesus muda a realidade, Jesus ressuscita relacionamento que está morto, Jesus traz amor aonde não tem amor, Jesus traz alegria, aqui no caso, onde existe a possibilidade de perder essa alegria, e é muito importante que nós possamos trazer Jesus para o nosso casamento, para que o nosso casamento seja abençoado. Nós temos uma história real no livro Cada Homem um Guerreiro, que conta a história de um casal. Um rapaz conheceu uma moça, só namorou com ela, casou, só viu a intimidade dela, ela só viu a intimidade dele, viveram por muitos e muitos anos, sempre juntos. E um dia ele teve que trabalhar fora, viajando, e alguém mostrou uma foto de uma mulher nua para ele, e ele tomou um susto e saiu preocupado, não queria ver, porque ele tinha olhos só para a sua esposa. Ele aprendeu com Deus que ele nasceu para viver para a sua esposa e a sua esposa para ele. Viveram longos anos. Ele morre, depois de criados filhos, netos, e 12 dias depois, ela morre. Parece trágico, mas eu acho que fechou com uma chave de ouro, os dois juntos. Cumpriu o propósito que tinha no seu casamento, porque deixaram Jesus entrar no seu casamento. Mas mesmo uma história bonita, você pode pegar uma história horrível também, como de um bebum, cachaceiro, pau d'água, né? Que às vezes bebe tanto, fica cheirando xixi, porque faz tudo na roupa, faz xixi na roupa, é uma coisa escandalosa, que um dia ele tinha o costume de acabar de beber, bebia, o bar fechava, ele ia para casa e levava um companheiro bêbado. Pensa na mulher desse rapaz, coitada dela. E levava esse bêbado para casa. Mas um dia, esse homem bêbado conheceu a Jesus. Ele recebeu Jesus como Salvador. E quando ele chegou em casa, ele abriu a porta e a mulher dele falou assim, fecha a porta. Eu falei, não, o meu convidado vai entrar. E ela pensou, pronto, já trouxe um parceiro de copa. E ele disse, entra Jesus na minha casa. E a vida desse homem foi transformada, completamente. A sua família foi transformada, o seu casamento foi transformado, os seus filhos começaram a ter alegria na sua casa, não choravam mais, porque via sua mãe chorando, porque o marido bebia, batia na esposa, gastava todo o dinheiro, faltava tudo em casa, mas agora eles tinham tudo, porque ele aprendeu a dedicar a sua vida para a sua família. É por isso que Jesus deve sempre ser convidado para estar na nossa casa e não estar sentado em qualquer lugar. Jesus deve estar sentado aonde precisa estar. Ele senta à mesa. Mas não é qualquer lugar da mesa. Ele senta na cabeceira. Porque quem senta na cabeceira é quem paga a conta. Quem senta na cabeceira é o pai, não é isso? O pai numa cabeceira, a mãe, mas aí o pai cede lugar para Jesus, porque ele sabe o que é melhor para aquela família. Por isso que Jesus deve ser convidado a estar na nossa casa. Ponto relevante. Mesmo quando Jesus está presente, nós precisamos entender que pode faltar alegria no casamento. Veja só o texto. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem mais vinho. A alegria pode acabar. Nós precisamos compreender um pouquinho essa questão da alegria poder acabar, porque no contexto judeu, o vinho, ele faz parte da alimentação do judeu. Ele faz parte da alimentação do judeu. E faltar vinho numa celebração tão importante, que às vezes duravam até uma semana, essas celebrações, né? Faltar o vinho é uma questão humilhante e vexatória para a família.
quando aquele que está fazendo aquela recepção e falta, ele se sente envergonhado, é vexatório, é vergonhoso. Então, por isso que é apresentado essa circunstância, porque é passível de acontecer que na vida cristã, eu e você, nós temos diversos problemas. Quem não tem problema aqui? Eu fui numa igreja que eu sentei bem escondido, porque eu não queria ser visto, mas não tem como ver essa careca branca aqui. Não tem como ver. E aquele rapaz chegou, me viu, acho que uma igreja não muito grande, ele viu, apontou o dedo para mim e disse assim, olha, você aí, irmão, ele não falou careca, mas falou barbudo, né? Você barbudo aí, ó, você que está aí, Deus manda te dizer que aquele problema que você tem vai ser resolvido. Quem não tem problema? Quem não tem problema? O fato é que nós enfrentamos diversas lutas na nossa vida, seja espiritual, seja financeira, seja de saúde. Né? Crente também fica doente, crente também morre, crente passa necessidade financeira, crente passa tudo isso. E precisamos compreender que isso é uma realidade da nossa vida. Crente que fica doente não é porque ele é infiel a Deus, não. É porque ele está doente mesmo. Porque ele é ser humano. Crente que passa necessidade são coisas normais da vida. Eu já vi gente falar para um pastor querido e a sua esposa querida. É uma pessoa dessa, desculpa, mas é uma pessoa idiota. Uma pessoa que diz que aquela doença daquele pastor querido é por conta da sua enfermidade. Isso não é verdade. A doença é por conta do pecado. Você está atento à mensagem, isso é importante. A doença é por conta do pecado. Isso é uma ignorância tremenda. A Bíblia diz, se você tem texto na Bíblia, Paulo falando em 1 Coríntios capítulo 11, que alguns daqueles irmãos que estavam em Corinto, alguns estavam até doentes, pior, alguns até morreram por conta do pecado. Mas ninguém sabe o que é. Você não sabe o que o outro, se o outro está passando aquela situação por conta de pecado. O que eu e você temos que fazer é orarmos a Deus. E nós sim, se passamos uma situação dessa, é nós que precisamos nos avaliar na presença de Deus, à luz da palavra, por que aquilo está acontecendo. Mas claramente não é. Mas o fato é que nós enfrentamos lutas e nós enfrentamos dificuldades, sim. Mas eu não estou querendo dizer aqui, quando nós olhamos o texto, falando, há um paralelo aqui nesta mensagem, no concernente ao vinho e a Jesus, e aquilo que está acontecendo no casamento e aplicação à nossa vida. Eu espero conseguir explicar para vocês até o final da mensagem, mas é preciso entender que nós passamos no mundo por provações, por dificuldades, por lutas. Isso não quer dizer que nós não somos crentes. Isso não quer dizer que nós estamos em pecado. Algumas coisas sim pode ser pecado, e aí sim, como eu disse, nós precisamos pensar, avaliar, mas o fato é que nós não vivemos num parque de diversão nem numa colônia de férias. Crente não vem ao mundo a passeio. Crente vem ao mundo com o propósito de fazer a vontade do Senhor. E o Senhor diz, aquele que quer viver uma vida piedosa, tem que saber que vai ser perseguido e terá aflições para enfrentar nesta vida. Mas uma coisa que é interessante é que Jesus também, quando você olha esse contexto aqui da festa do vinho, Jesus não está dizendo, isso não significa que a embriaguez é algo aceitável também. Não é isso que o texto está falando. Você tem vários textos na Bíblia, no Antigo Testamento, Deus falando, por exemplo, para Arão e para os seus filhos, que eram sacerdotes, que quando entrassem no tabernáculo, na presença de Deus, não era para eles beberem vinho, nem bebida fermentada, nem cerveja. E Deus faz um adendo, é necessário separar o santo do profano, e isso é um estatuto perpétuo que Deus coloca para os sacerdotes. Eu poderia fazer uma leitura com aquilo que Pedro vai falar, que eu e você somos sacerdócio real, e poderíamos dizer o que Paulo diz também, em 1 Coríntios capítulo 6, que nós somos
santuário de Deus, morada de Deus. Então, só quando entrarmos na presença do Senhor, nós não poderíamos beber. Então, se Deus mora em nós e somos santuário de Deus, então nós não podemos beber em tempo algum. Ok? Mas mesmo que você não concorde com isso, achando que eu estou forçando o texto, eu vou ler para você, então, o que está em 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, que diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Mas algo interessante que nós precisamos compreender é que a verdadeira alegria, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo, é Jesus. Não importa o problema que você está passando. Eu não conheço todo mundo aqui, conheço alguns. E alguns me conhecem. Nós precisamos compreender que a nossa verdadeira alegria é Jesus. É a presença de Deus em nossa vida. Independente de situação financeira, independente da condição que você vive, se você tem casa própria ou não, se você está empregado ou desempregado, se você tem saúde ou não tem saúde, Jesus é a fonte de alegria. É isso que Jesus está dizendo aqui. Que a fonte de alegria é Ele. E nós vamos chegar nisso aqui. Um ponto relevante. Precisamos diagnosticar aonde está o problema com urgência. É preciso olhar aonde está o problema. O texto vai dizer que eles identificaram que não tinha mais vinho. E eu e você precisamos identificar aonde está o problema na sua casa. Aonde está o problema na sua família? Para isso, é necessário ter humildade. Porque normalmente, alguém vai dizer assim: ah, se fulano estivesse aqui, ele precisaria ouvir essa mensagem. Eu conheci uma irmã, quando eu pastoreava a Memorial. Ela não era membro lá da igreja, mas ela ia lá de vez em quando, participava do culto. E um dia, ela chegou para mim lá no gabinete, sentou lá e disse assim: olha, pastor, eu estou pedindo a Deus para morrer. Eu não quero cometer suicídio, mas eu quero que Deus me leve. Eu falei: por quê? Porque eu não aguento mais o pecado da minha família. Eu não aguento mais o pecado do meu esposo. Eu não aguento mais o pecado dos meus filhos. Eu não aguento mais o pecado dos meus netos. Eu quero que Deus me leve. Aí eu peguei e falei assim: a irmã já parou para pensar que o motivo do pecado deles é a irmã? A gente sempre acha que a culpa é do outro. E se nós fizermos um diagnóstico sincero, boa parte que a minha família tenha problema e o meu casamento tenha problema, eu sou o responsável. Enquanto eu pensar que o responsável é o outro, não há solução para o casamento. E não há solução para a família. Mas quando eu começo a compreender que muitas vezes eu não sou parte da solução, mas eu sou parte do problema, o meu casamento pode mudar. Nós precisamos ter humildade. E nós só vamos ter humildade quando nós estivermos na presença do Senhor. Porque quando estamos na presença do Senhor através da oração, através da leitura bíblica, Deus vai mudando o nosso coração. Deus muda e tira o pecado que está em nós. E a gente começa a se enxergar na palavra de Deus. Para que a gente possa compreender que a partir do momento que eu identifico o problema e eu sei que o problema sou eu e eu sou parte desse problema, eu preciso, então, buscar a solução para esse problema. É necessário diagnosticar qual o problema. E aí tem uma frase que toda mulher usa, que o homem detesta. Essa é a verdade. Vamos discutir a relação. O homem não gosta disso.
Mas é necessário. Mas é necessário. É necessário nós abrirmos o nosso coração e investir tempo no nosso casamento para que a gente seja abençoado, para que a nossa família seja abençoada. Nós precisamos encarar a realidade da nossa vida, das lutas e daquilo que nós estamos enfrentando, para que a gente possa realmente ver qual é o problema. E ao ver o problema, eu não posso levar para qualquer pessoa o problema. Aí sim eu vou entrar no segundo, um outro ponto relevante, que é levar o problema para quem? Para a pessoa certa. Olha o que o texto diz. Maria chegou a Jesus e disse o seguinte: olha, eles não têm mais vinho. Eles levaram o problema para quem? Para Jesus. Nós temos um sério problema, irmãos, de achar que nós podemos resolver os problemas da nossa casa. Eu posso resolver, eu sou o homem da casa, eu sou macho alfa, né? Eu supro a necessidade da minha família, eu que trabalho, eu que trago sustento, eu posso trazer a solução. Não, não pode, cara pálida. Não podemos trazer. Não podemos trazer. Nós achamos que os nossos problemas podem ser resolvidos por pessoas que estão ao nosso redor. Eu vou levar para alguém, vou levar para um fulano, vou levar para ciclano, mas aqui nós aprendemos uma lição muito importante. Maria não espalha notícia. Ela não espalha notícia. A impressão que dá é que Maria faz parte da organização daquela festa ali. Acho que ela faz parte da organização da festa. E ela chega em Jesus e fala: olha, acabou o vinho. Aprenda uma lição. Feche a porta da sua casa. Eu vou falar de novo. Feche a porta da sua casa. Não espalhe os seus problemas para o mundo afora. Não espalhe a sua crise na rede social. Não espalhe para a sua família toda. Não faça isso. Aprenda a entrar em casa, fechar a porta e orar a Deus. Lembra de Eliseu com a viúva, a questão do azeite? O que Eliseu disse para ela? Entra na sua casa com seus filhos e fecha a porta. A gente tem que aprender que a primeira pessoa que nós temos que buscar é Deus. Crente, quando está com problema, não vai no banco pedir empréstimo. Crente, quando está com problema, não vai contar para a melhor amiga, ou para o melhor amigo, ou para os pais. Crente, quando está com problema, ajoelha no seu quarto e ora a Deus. Talvez Deus possa direcionar alguém. Talvez Deus possa direcionar alguém. Nós passamos uma situação na minha família que nós estávamos procurando uma solução rápida, uma solução plausível, e a gente procurando algumas alternativas humanas, e a gente tinha algumas alternativas boas, humanas, que poderiam nos ajudar, e eu estava dentro do carro, indo para casa, animado, tal, com aquela alternativa. Eu tenho uma questão muito séria, irmãos. O negócio de falar assim, eu entendo os irmãos que falam que, olha, eu sinto Deus, eu compreendo isso. Eu respeito isso. Eu não sinto nada. Eu não sinto nada. Mas é um problema meu. Mas Deus falou comigo aqui na minha cabeça. Eu ouvi a voz dele. Não sei se a voz dele é grave, tal, mas ele falou. E quando a gente estava pensando nessas soluções, sabe o que ele disse? Quem vai resolver o problema sou eu. Sabe o que eu fiz? Eu me calei. Eu não falei mais nada. Porque Deus falou para mim que quem ia resolver o nosso problema
era ele. E deixa eu te falar, ele resolveu. Melhor do que qualquer pessoa que pudesse ter intervido. Deus resolveu o nosso problema. Eu sou testemunha disso. É minha família que está ali. Todo mundo é testemunha disso. E com alguns irmãos que eu já compartilhei aqui. O que Deus quer é que nós possamos levar os nossos problemas para a pessoa certa. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora a Deus. Compartilhe a sua necessidade com Deus e escute de Deus a orientação que Ele vai dar para você. Está na palavra dele. Ele fala. Pode crer. Ponto relevante. Precisamos identificar os problemas, levar a Jesus e quando ouvir aquilo que Jesus quer, obedecer prontamente. É interessante essa passagem, porque o texto vai dizer a partir do verso 5, então ela falou aos serventes, façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse, encham de águas esses potes, e eles encheram totalmente. Então lhes disse, agora tire um pouco e leve ao responsável pela festa. Isso é uma loucura. Mas eu entendo algumas coisas aqui. Maria dá ordem aos serviçais e os servos ali, creio eu que escravos, obedeceram. Eles não questionaram, mas encher de água. E depois que encheram de água, falou assim, agora leva lá para o administrador da festa, pede para ele ver o que está acontecendo aí. Uma coisa que nós precisamos compreender e aprender é que nós temos que obedecer prontamente a Jesus. Isso é um pecado meu e é um pecado seu. Porque a gente tem algo dentro de nós que chama ansiedade. E a gente não sabe esperar Deus responder. E quando a gente não espera Deus responder, a gente sofre. Como diz na minha terra, sofre e sofre muito. Deus não precisa de ajuda para resolver o seu problema. Deus precisa de obediência. Aquilo que Deus pede para nós fazermos ou não fazermos, talvez fica meio estranho para nós. Mas quando nós aprendemos nos submeter a Deus, Deus nos contempla com a nossa fé nele. É que a gente deixa Deus por último. Deus é sempre o último. Busca ali, busca em tal lugar, busca em tal lugar. Depois de tudo é que a gente resolve obedecer a Deus. E não é isso que Deus está ensinando para nós. Deus está dizendo para nós, olha, se você olha para Maria, Maria aborda Jesus como a sua mãe e ela toma uma repreensão ali. Leve, mas toma. Jesus fala, olha, esse aqui não é o meu momento, mas, né? E ela fala assim, olha, o que ele falar para vocês fazerem, você faz. Ela está dizendo, eu não sei o que ele vai fazer. Ela é repreendida, mas ela obedece como um crente fiel. Ela só diz o seguinte, olha, ele vai falar o que vocês têm que fazer. E ele vai e faz. E aqui nós devemos aprender é que não importa se nós não compreendemos qual a vontade do Senhor, e talvez a vontade do Senhor seja, olha, não é esse caminho, não é essa pessoa que você tem que se casar, não é essa pessoa que você tem que se relacionar, não é esse emprego, mas tem tudo ali que eu preciso, mas não é aquele. Mas por quê? Não sei. Às vezes Deus fala não para nós. Às vezes Deus fala assim, ó, dá um tempo, porque nós costumamos orar como monólogo, né? Nós entramos na presença de Deus, agradecemos, pedimos perdão do pecado e pedimos e viramos as costas e não ouvimos o que Deus tem para falar para nós diante da sua palavra.
Aí a gente fica decepcionado, porque acha que Deus tem que responder às nossas orações. Aí Deus vem para você e fala assim, não, é só eu te falar, eu não vou fazer nada disso que você pediu aí, eu não vou responder nada. Às vezes Deus faz isso. E nós precisamos aprender a pedir, mas sempre dizer, Senhor, uma frase que ninguém gosta de falar. Seja feita a tua vontade. Porque isso dá medo na gente. E a gente precisa aprender a usar essa frase que Jesus usou no Getsemane. Eu quero isso, se possível, mas seja feita a tua vontade. Porque ela sim, é que é boa, que é perfeita, que é agradável. É ela que nós temos que responder. Se nós aprendemos na nossa vida em família, em nossos casamentos, a ouvir a voz do Senhor, Deus vai fazer um milagre na nossa vida. Deus vai fazer um milagre na nossa vida. Ponto relevante. Eu estou acabando, irmãos. Quem me dá 5 minutos? Levanta a mão. 5, 10, 15, 20. Tranquilo. Estou acabando. O pastor Neto disse uma frase hoje de manhã, e essa ideia ela vem percorrendo todo o Evangelho de João. Por isso que eu vou usar ela aqui. Com Jesus, o melhor sempre vem depois. O texto, a partir do verso 9, diz: quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Interessante isso, né? Eles ficaram caladinhos, não falaram nada. Chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. O que Jesus mostra para nós e o que ele quer dizer para nós, quando ele transforma a água em vinho, é que o nosso conceito de alegria, de paz, de harmonia, está equivocado. O que Jesus quer aplicar para nós, na nossa vida, é que quem traz alegria para a nossa vida, quem traz equilíbrio, quem traz paz, quem traz harmonia, quem traz entendimento, quem traz discernimento, é Deus. É claro que numa relação, todo mundo tem que estar envolvido nisso. Quando todos estão envolvidos, principalmente o casal está envolvido nisso, a possibilidade de dar certo é 99,99,99, porque Jesus está nesse negócio. Então, quando nós olhamos o que Jesus faz, nós precisamos compreender e entender que quando Jesus opera o seu milagre no casamento, na vida das pessoas, na celebração da vida das pessoas, aquilo é permanente. Quando ele fala que quer mudar a nossa vida, ele vai transformar a nossa vida, isso é real. Quando ele diz lá para Josué 9, olha, ser forte, corajoso, que eu estou com você, que eu vou abençoar você, tudo bem que a promessa é para Josué, mas se você aplicar essa promessa à luz do Novo Testamento, vai bater igualzinho para nós, porque Jesus vai dizer para nós, eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. Ele vai estar presente na sua vida, ele vai estar presente no seu casamento. É por isso que nós precisamos, de uma forma, como é que eu vou dizer? Diligente, mas uma forma também intencional, buscar Deus no nosso casamento. Porque quanto mais você, marido, presta atenção aqui, quanto mais você, marido, quanto mais você, esposa, buscar a Deus, mais vocês vão se aproximar um do outro. E mais os seus filhos vão se aproximar de vocês. Muito mais. É como se Deus estivesse aqui,
o homem aqui, e ele direciona a sua vida para Deus, e a mulher direciona a sua vida para Deus, cada vez estarão mais próximos. Porque é Deus que faz esse milagre. Não é porque você é compreensivo, não é porque você releva, é porque Deus está nesse negócio aí. É Deus que está nesse negócio. Ponto relevante, o último. Quando Jesus realiza um milagre em nossa casa, grandes coisas acontecem. Quando Jesus realiza milagre em nossa casa, grandes coisas acontecem. Deus abençoa, Deus supre todas as nossas necessidades. Tem uma passagem lá em 2 Samuel, capítulo 6. E eu termino com isso. Que é uma passagem que Davi quer levar a arca de Deus. E por conta dele carregar de forma errada, foi carregar uma carroça, a arca, e uma pessoa morre porque tentou segurar a arca. E Davi fica com medo de Deus naquela hora, porque eu acho que aí ele vê o que ele tinha feito de errado, e aí ele pega e resolve levar a arca para a casa de uma família, a família de Obed-Edom. Ele leva a arca para lá. Ele deixa a arca lá 3 meses. 3 meses, Elcio. A casa, a arca. Sabe qual é a notícia que Davi tem sobre a arca e sobre a família de Obed-Edom? Eles foram muito abençoados. E todos viram a bênção de Deus na casa de Obed-Edom. Porque Obed-Edom recebeu a arca de Deus. Sabe o que significa arca, irmãos? A presença de Deus na vida e na família de Obed-Edom. Nós não precisamos da arca. Nós precisamos de Jesus. E eu fiquei triste no texto, porque Davi manda buscar a arca de Obed-Edom. Fiquei com dó dele. Mas depois eu descobri que Obed-Edom foi convocado pela sua família para ser os guardiões da arca de Deus no templo de Deus. Ele continuou na presença da arca. Quando eu e você compreendermos que a verdadeira alegria para nós é a presença de Deus, a nossa vida será uma vida abençoada. Eu sei que tem lutas, eu sei que tem dificuldades, eu sei que tem relacionamentos rachados, rompidos. A gente sabe disso. Não somos ignorantes quanto a isso. Mas a gente sabe também que Deus pode restaurar aquilo que nós achamos que não pode restaurar. Deus pode trazer vida àquilo que está morto. Mesmo que esteja podre, fedendo, Deus pode ressuscitar. Basta nós confiarmos em Deus. Quando o Senhor traz essa passagem para nós, e dizendo que é o vinho novo, trazendo para aquela festa, aqui ele está representando Jesus. As alegrias deste mundo não podem satisfazer a sua vida. Jesus é a verdadeira alegria que você precisa. Na sua casa, no seu lar e na sua família, Jesus pode fazer a diferença. Eu estou vendo jovens aqui que vão se casar logo, você sabia? Nós vamos comer bolo daqui uns dias. Né? Temos alguns casamentos marcados aqui. E eu olho isso com grande expectativa. E eu dou uma dica para você que vai se casar. Homem, faça a cada homem um guerreiro. Quer fazer sua esposa feliz? Faça a cada homem um guerreiro. E se quiser pagar para ela o retiro, paga também, que ela vai gostar. Vai ser bênção. E eu vejo investimentos. Investe, compra
apartamento, aluga apartamento, reforma, compra móveis, ganha muita coisa. É um momento de grande expectativa e de alegria, mas pense nisso. Nada disso substitui Jesus na vida de vocês. Nada disso substitui. Eu sou feliz pra caramba. Pela minha família, pelos meus filhos, pela minha esposa, porque Deus me deu eles. E eles estão comigo não é porque eu sou bonzinho, não, porque eles me amam. E eu sou grato a Deus por isso. Eu sempre falo lá em casa, a gente brinca lá, né? Brinca, não sei se brinca ou se é verdade. A gente fala assim, a gente não pensa em divórcio, a gente pensa em homicídio. Às vezes um quer matar o outro lá, né? Mas a gente está num processo de aprendizado. Eu sou casado há 32 anos e eu sei que eu tenho que aprender muito ainda. Mas eu sei que com Jesus eu chego lá. Cada um de nós. Por isso que nós precisamos trazer Jesus para dentro da nossa casa, para dentro da sua família, para dentro dos seus filhos. Eu e você ficamos preocupados com tantas coisas que estão acontecendo neste mundo aqui, ideologia de gênero, né? Coisas nas escolas, televisão, mostrando tanta porcaria, nossos jovens, adolescentes, crianças com celular aí na mão, às vezes nem assiste o culto, né? Fica acessando porcaria, coisas que o diabo coloca lá para destruir a sua vida. E eu vi um vídeo de uma criança daqui da nossa igreja cantando uma música, eu acho que é o Pai Nosso, cantando em aramaico. O mundo pode ser cruel, meus irmãos, mas se Deus comandar a nossa família vai ser abençoada. Não importa o que o mundo faça. Deus guarda o seu povo quando o seu povo é fiel a Ele. Que Deus guarde a sua família. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus prospere a sua família. E que a verdadeira alegria, que é Jesus, seja realidade na sua família. Amém? Vamos ficar em pé? Nós vamos louvar a Deus. E eu quero orar com você. Se você estiver junto com a sua família aí, pega na mão dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, o que você for fazer aí, dá um abraço, fecha os seus olhos e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela nossa família. Pedimos que o Senhor nos abençoe, pedimos que o Senhor nos guarde, pedimos que o Senhor tome o seu lugar de direito na nossa família. Conduza, Senhor, a nossa família, conduza os nossos filhos, e que nós possamos buscar a Tua palavra, através da devocional, através da oração, através da meditação, através das decisões que o Senhor dá para nós tomarmos dentro da Tua vontade, que nós possamos fugir do pecado, Deus, que nós possamos dizer não às coisas deste mundo, mas que a nossa família seja guardada pelo Senhor, em nome de Jesus. Assim como aquela família que nós lemos o texto aqui, que convidaram Jesus, ó Senhor, nós convidamos o Senhor para ser o Senhor do nosso lar, da nossa casa, Pai. Derrama bênção, restaura aquilo que está quebrado, aquilo que está rompido, ó Deus, faça um milagre, Senhor, para que essas vidas sejam transformadas em nome de Jesus. Repreende todo o mal, toda ação maligna, ó Deus, que queira destruir a nossa família. Nós repreendemos em nome de Jesus e cremos, Senhor, no Teu amor, na Tua graça e no Teu poder sobre a nossa vida, no nome de Jesus. Amém.